Olá a todos e bem-vindos ao Web Talk do ECO sobre o sistema ETICS, um sistema de isolamento térmico que nos últimos tempos tem vindo a ser mais procurado dentro das empresas de construção e que traz várias vantagens a quem o decida aplicar na sua casa ou noutro edifício. Para explicar quais são essas mais-valias, bem como o funcionamento deste sistema, tenho comigo José Martos, CEO da Saint-Gobain Portugal, Carolina Mateus, gestora de produto da Saint-Gobain Portugal, e Nuno Santos, chefe de vendas responsável pela área de fachadas, também da Saint-Gobain Portugal. Para começar, acho que é importante clarificar o sistema ETICS para quem nos está a ver e ouvir, e por isso mesmo pergunto ao José Martos em que é que consiste este sistema. Olá, boa tarde. O sistema ETICS é um sistema construtivo que visa isolar os edifícios pelo exterior. Consta de várias camadas de materiais de construção, argamassas de nivelação, isolamento térmico, revestimentos, de forma que os edifícios são tornados mais energeticamente eficientes, mais confortáveis pelos ocupantes e também mais atrativos esteticamente. E Nuno, como é que este sistema é aplicado nos edifícios? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Quanto à aplicação propriamente dita, trata-se de um sistema que aparentemente é fácil de aplicar. No entanto, na nossa opinião, requer um grau de conhecimento aprofundado. Isto porque os detalhes do sistema, é um sistema que é composto por vários detalhes ou tem vários detalhes na sua aplicação e esses detalhes podem muitas vezes fazer com que o objetivo pretendido seja alcançado ou não. Portanto, de uma forma, enquanto sistema propriamente dito, o sistema é composto por uma argamassa de colagem, uma placa isolante e um conjunto de revestimentos decorativos e acessórios que devemos utilizar. Portanto, trata-se de colar uma placa isolante a um edifício. Esse edifício, como já foi falado inicialmente pelo José, pode ser de obra nova, pode ser de reabilitação e depois um conjunto de argamassas e acabamentos que também têm vindo a evoluir bastante nestes últimos tempos, indo um bocadinho de encontro àquilo que o mercado nos pede. Como grande vantagem, portanto, pode ser aplicado também na obra nova e renovação, não condicionando a utilização do espaço interior. O sistema também, e aqui deixar uma nota muito importante, deve ser aplicado por um conjunto de empresas que tenham conhecimento suficiente para o fazer. Ou seja, nós já temos uma experiência muito grande deste sistema, portanto, no entanto, deve ser também associado a boa qualidade dos produtos aplicados a uma boa execução também. Carolina, e quais é que são as principais diferenças e também as vantagens do sistema ETICS comparativamente a outros sistemas de isolamento? Olá, boa tarde. Antes de mais, há 3 tipos de isolamento que é possível fazer, que são os mais comuns. Se tivermos uma parede dupla, normalmente o isolamento é colocado entre os panos de parede. Depois temos a solução de isolamento pelo interior e depois temos o ETICS, que é pelo exterior. Quando falamos na construção tradicional de parede dupla com isolamento entre panos de parede, normalmente não é possível, não é mesmo possível colocar o isolamento de forma contínua. Quando se encontram pilares ou vigas ou até mesmo lajes, não é possível colocar aí isolamento. E isso vai ser sempre um ponto frágil. Não temos toda a fachada, toda a envolvente protegida pelo isolamento térmico. Normalmente, nessas situações, essas zonas de pilares, vigas, lajes, são zonas frias e que acabam por resultar em condensações no interior, precisamente por não ser uma zona tratada. Todas as outras são nessa zona por não ser, e por ser uma zona fria da envolvente, normalmente ocorrem patologias que, por exemplo, no caso do ETICS, que é aplicado de forma contínua ao longo de toda a fachada pelo exterior, isso não acontece.
Além disso, o facto de não ser tratado precisamente nessas zonas, além de termos associadas patologias, também são zonas frágeis que permitem a passagem, as trocas de calor. E aí temos perdas da temperatura que nós pretendemos ter internamente, já não vai ser a mesma, porque apesar de termos na maior parte da área envolvente, nessas zonas há sempre essa possibilidade. Por isso há perdas também de energia que no ETICS, lá está, por ser aplicado de forma contínua, não acontece. E neste caso, normalmente, isolamento entre painéis de parede só pode acontecer em construção nova, porque em reabilitação acho que todos conseguimos entender que será um pouco difícil. Por isso é uma opção para construção nova. O ETICS dá para as duas opções, tanto para construção nova como numa reabilitação. Comparativamente com o isolamento pelo interior, tal como o nome indica, o isolamento é feito pelo interior, por isso acabamos por condicionar a área útil que nós poderíamos ter disponível no interior, e normalmente isso não é pretendido, até porque as casas hoje em dia, e falamos muito em apartamentos, as áreas são cada vez menores e colocando o isolamento pelo interior ainda menores ficam, além de que há zonas, lá está, que normalmente não são tratadas, tal como na construção tradicional de parede dupla, e aí mantemos a tal possibilidade de ocorrerem patologias como desenvolvimento de fungos por condensação. Por isso, acho de forma geral, acho que consegui resumir mais ou menos os benefícios do ETICS, mas fazendo um pequeno resumo, é ser aplicado pelo exterior de forma contínua, não há pontes térmicas, não há perdas de energia, não reduzimos a área útil interior, que é muito importante hoje em dia, e além disso, um ponto que eu não referi anteriormente, no isolamento pelo interior, durante a intervenção, nós não podemos usufruir do espaço. O ETICS sendo aplicado pelo exterior, essa questão já não se coloca, podemos habitar normalmente na nossa habitação ou estar a trabalhar num edifício, num escritório, vamos ter o ruído, mas em termos de usufruto do espaço em si, não há qualquer problema. Carolina, mas outra das vantagens deste sistema é também a poupança a longo prazo, já que as necessidades, como referiu, de aquecimento e de arrefecimento são menores com o ETICS. Pode então explicar de que forma é que este sistema atua para permitir que as diferenças de temperatura não sejam tão evidentes nos interiores das casas que tenham ETICS ou outros edifícios? Certo. Acho que já falei um bocadinho antes, mas fazendo um pouco a ponte, o ETICS, a camada principal e que interfere nesta questão da poupança energética é precisamente o isolamento térmico aplicado. Normalmente são placas e interessa que essa placa de isolamento tenha uma condutibilidade térmica baixa. Quanto maior for a sua espessura, depois também maior temos resistência térmica, ou seja, impedimos mais que hajam trocas de calor entre o exterior e o interior. Se tivermos essa placa isolante ao longo de toda a envolvente exterior, estamos a limitar fortemente essas trocas de calor, seja no inverno ou no verão. No inverno não nos interessa que o calor que temos dentro de casa, a temperatura que temos dentro de casa vá para o exterior. No verão, ao contrário, não nos interessa que o calor que está no exterior que venha para o interior da nossa habitação. Por isso, tendo essa barreira, e se olharmos para o isolamento térmico como uma barreira precisamente para essas trocas de calor, quando nós tentarmos aquecer, ligarmos o aquecedor, ou o que seja, ou até, lá está, o ar-condicionado dentro de casa, nós vamos conseguir atingir a temperatura que nós queremos e a que chamamos de conforto muito mais depressa, e vai ter uma durabilidade muito maior, porque precisamente temos aquela barreira que impede que a temperatura que nós pretendemos ter no interior que vá para o exterior. Não havendo trocas, permanece durante muito mais tempo e de forma muito mais rápida a temperatura que nós pretendemos dentro dos edifícios. Nuno, mas apesar destas vantagens apontadas pela Carolina serem um reflexo deste sistema de isolamento desde que ele existe,
A verdade é que, tal como referi na apresentação desta WebTalk, o Ethics tem sido mais procurado nos últimos tempos. Ou seja, isso dá a entender que, além destas mais-valias, devem existir outras razões para este aumento na procura. Consegue apontar algumas? Obviamente que sim. Temos um parque habitacional de alguma forma envelhecido. A maior parte dos nossos edifícios foi construído há muitos anos e com graves deficiências no que diz respeito à eficiência energética. Portanto, o Ethics vem dar um bocadinho resposta a este requisito, ou seja, aumentar o conforto num parque habitacional por si só envelhecido. Por outro lado, e esta procura também tem vindo a aumentar, uma vez que trata-se de um sistema que, quando combina fatores como qualidade-preço, é um sistema bastante atrativo e, na nossa opinião, e mais em particular na minha, neste momento será uma das melhores, se não a melhor solução disponível no mercado. Depois também combina um diverso ou um variado conjunto de acabamentos. Nós temos vindo a inovar neste sentido, temos vindo a dar ao mercado acabamentos pedidos também por este próprio mercado, nomeadamente a possibilidade de ser aplicado em cores escuras. Portanto, com esta mudança, até o próprio paradigma da arquitetura em Portugal, com estruturas mais direitas, se assim pudermos chamar. Portanto, o conjunto de acabamentos que nós disponibilizamos também tem feito com que esta oferta por este sistema, ou procura, digamos, que é indo de encontro à questão, tenha aumentado. Portanto, por outro lado, também a experiência que nós acumulamos ao longo destes anos todos. Portanto, eu recordo-me, eu trabalho na Sangalá Portugal há 20 anos e sou natural de Trás-os-Montes, uma zona por si só com uma exigência grande em termos climatéricos, como devem imaginar. Portanto, e nós aplicamos Ethics há cerca de 20 anos, 15, 20 anos, de uma forma mais massiva. Portanto, esta experiência também tem feito com que consigamos partilhar com os nossos clientes e com o mercado todas as vantagens que este sistema nos pode trazer. Portanto, já não é um sistema novo, é um sistema que está devidamente enraizado no nosso mercado. Posso partilhar, o mercado português em termos de fachadas valerá à volta de 14 milhões de euros, provavelmente o Ethics ou andará ou fará cerca de quase metade, 6 milhões e meio, 7 milhões de metros quadrados. Portanto, quer dizer que é uma solução que tem vindo a ser procurada e está, digamos, estabilizada, e o mercado conhece e valoriza a solução. Por outro lado, esta procura também, no meu ponto de vista, está relacionada com o facto de termos conseguido passar a mensagem que o Ethics não é apenas uma solução, e como a Carolina referia anteriormente, para aquecer um espaço, mas também para o seu arrefecimento, ou para não o deixar aquecer também. Usamos muito o Ethics para situações de inverno, onde precisamos de aumentar o nosso conforto, mas ele também pode ser usado e é solução quando queremos, por exemplo, em alturas do ano mais quentes também, não aquecer tanto, ou que o nosso espaço interior não seja também tão aquecido. Nuno, mas falámos há pouco aqui da questão das poupanças a longo prazo e, nesse sentido, gostaria que, se conseguisse, nos quantificasse qual o retorno de investimento que o sistema garante a quem o queira aplicar nas suas casas ou noutros edifícios. Obviamente que quantificar é um pouco complexo, no entanto, há alguns dados que podemos apresentar. Nós estimamos que as perdas de energia pela parte opaca das fachadas se representem nos 30%, o que quer dizer que a fachada representa cerca de 1/3, ou poderemos perder 1/3 da energia pela fachada. Obviamente que, falando em 1/3, estamos a falar de uma parte considerável. Intervindo com o sistema de Ethics na parte opaca das fachadas, estamos obviamente a ter ali um ganho de energia considerável. O retorno pode ser também monetário. Obviamente que quando implementamos um sistema de Ethics, queremos reduzir obviamente o consumo de energia. Poderá demorar mais ou menos tempo, mas é um investimento que, no nosso ponto de vista, vamos conseguir pagar. Ou seja, estamos a fazer um investimento no qual vamos ter um retorno. Como digo, é difícil de quantificar no exato, mas
teremos um retorno. E esse retorno pode não ser só monetário. Muitas vezes o maior retorno, e falando com utilizadores, e nós próprios também somos, eu também sou um utilizador do sistema, o maior retorno é no nosso conforto. Obviamente, ao termos um sistema ETICS na nossa habitação, claro que temos que combinar fatores como a espessura dos materiais, os próprios materiais, a sua condutividade, mas o retorno passa essencialmente pelo aumento do nosso conforto. Não só conforto, e quando falamos de conforto podemos falar também em vantagens térmicas, acústicas e da própria qualidade do ar, ou seja, um sistema ETICS vai nos dar vantagens também quando falamos nestas variáveis. E também não podemos deixar de referir a questão da sustentabilidade e da eficiência energética. Obviamente, com o sistema da ETICS, reduzimos as necessidades de aquecer ou arrefecer o espaço em causa, como é óbvio. José, e relativamente aos efeitos térmicos, estes são sentidos logo que o sistema ETICS esteja instalado nos edifícios? Sim, obviamente, ao isolar o edifício, é não só mais econômico, mas também mais fácil manter uma temperatura constante no interior dos edifícios e, portanto, facilita o conforto no edifício. Acho que o inverno pasado foi um ponto de inflexão neste sentido. Devido ao confinamento pela pandemia, as famílias tiveram que ficar em casa muito tempo e puderam aperceber-se que, se calhar, o conforto térmico dentro de sua habitação não era ótimo. E isto é algo que, com o sistema ETICS, pode ser melhorado e muito, já que facilita, obviamente, manter uma temperatura muito mais estável e confortável dentro dos edifícios. Mas, José, tanto o Nuno como a Carolina já referiram que o sistema ETICS está apto para todas as tipologias de habitação. No entanto, pergunto-lhe se existem algumas exceções para as quais o sistema ETICS poderá não estar apropriado. De forma geral, pode ser aplicado em todos os tipos de edifícios, sejam edifícios novos, que vão venir já desenhados pelo arquiteto, ou seja, na reforma. E, de facto, acho que é um sistema especialmente recomendado para na reforma, no sentido de que, ao ser feito pelo exterior, facilita que as pessoas possam seguir a morar dentro da habitação e, portanto, seja um sistema que não disrompe o dia a dia das famílias em quanto à melhora da sua habitação. Nuno, e existem alguns apoios para quem quiser instalar este sistema em casa? Sim. Neste momento existem alguns apoios disponíveis e, no meu ponto de vista, acho que será um tema que vai conviver connosco no presente e nos próximos anos. Este tipo de apoios estarão cada vez mais presentes e até porque neste momento cruzamos fatores como, por exemplo, a legislação. Temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos a um incremento na legislação no que diz respeito ao conforto térmico dos edifícios e à eficiência energética dos mesmos. Portanto, cada vez teremos mais legislação que nos vai recomendar e, em alguns casos, até obrigar a optar por este tipo de sistemas, sejam ETICS, sejam outros sistemas que aumentem o conforto térmico ou a eficiência energética. Por outro lado, o custo da energia, como nós sabemos e temos vindo a constatar nos últimos dias, é alto e a tendência será para cada vez ser maior, ou seja, cada vez vamos ter mais custos com a energia, pelo que teremos que ser obrigatoriamente mais eficientes. Também a questão da sustentabilidade associada à descarbonatação, portanto, é uma meta para a qual todos temos que contribuir e vamos contribuir e necessitamos também de sistemas do tipo ETICS para atingir os nossos objetivos. E indo também de encontro à eficiência energética e ao conforto térmico que estamos a incrementar na casa de cada um de nós quando utilizamos um sistema ETICS.
Em termos de apoios propriamente ditos, neste momento existe o apoio designado por Casa Eficiente 2020, portanto, neste tipo de apoio são concedidos empréstimos com condições favoráveis a quem promova nos seus edifícios a melhoria do desempenho ambiental, e também foi criado um fundo ambiental através do programa Edifícios Mais Sustentáveis, em que numa primeira fase, só para terem uma ideia, o fundo foi criado e rapidamente os recursos colocados pelo governo neste fundo foram esgotados, o que quer dizer que há efetivamente uma necessidade muito grande por parte das pessoas em quererem melhorar o seu conforto e obviamente que estes apoios farão todo o sentido e esperemos que sejam cada vez mais reforçados. Neste momento, e um pouco no seguimento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, este fundo passou para uma segunda fase e que está neste momento em curso, em que as pessoas, ou quem detenha uma habitação particular, se pode candidatar a este fundo para intervir através, por exemplo, de um sistema ETICS, e melhorar o seu conforto térmico e a eficiência energética do seu edifício. Carolina, em Portugal a Saint-Gobain está presente com várias marcas para profissionais da construção, como é o caso da Weber, que é líder de mercado no campo do sistema ETICS. Pode falar-nos um bocadinho da forma como esta vossa empresa trabalha com este sistema? Certo. Claro que sim. Um dos aspectos muito importantes e que eu acho que fazemos muito bem é estar próximo tanto dos nossos clientes como até do utilizador final ou do dono de obra. Além destes, temos também uma clara importância em conseguir tocar todos os intervenientes da cadeia, porque não é só o aplicador e quem aplica que é importante para nós, mas ao longo de toda a cadeia de valor nós temos intervenientes que acabam por influenciar a decisão da solução a escolher. E nós procuramos estar próximos, estar presentes e ter soluções e ter respostas para os problemas que cada um tem, porque acabam por ser diferentes também, dependendo do interveniente que estamos a falar. Posso dar um exemplo, por exemplo, quando falamos de aplicadores, nós, tal como o Nuno disse, procuramos trabalhar com empresas que sejam especializadas na aplicação de ETICS, e nós, além de procurarmos trabalhar com empresas especializadas, às quais até damos formação através da nossa academia Saint-Gobain, formação teórica e prática, nós temos uma linha comercial específica dedicada a acompanhar esse tipo de clientes. Fazemos visita à obra, damos apoio técnico, damos apoio para perceber qual é que é o melhor material para cada tipo de suporte, dependendo de obra para obra, nós temos situações diversas e por isso é preciso muitas vezes adaptar as nossas soluções também ao que encontramos em obra, não é tudo tal e qual como está definido num livro, por assim dizer, temos que ser muito versáteis e conseguir adaptar as nossas soluções ao que encontramos em obra. Por isso, essa ajuda, o estar presente, o até perceber o que é que desenvolvimento é que podemos fazer para fazer diferença depois na prática, em termos de aplicabilidade dos próprios materiais, nós procuramos fazer esse trabalho. Mas não só, o aplicador é muito importante, mas, por exemplo, o utilizador final ou o dono de obra, quem vai usufruir da habitação, também é importante que fique contente e que consigamos passar a mensagem e ter o que ele procura. Dessa forma, nós procuramos também ter uma vasta oferta de sistemas. Nós não temos só um, temos vários, desde o mais sustentável, em que temos isolamento térmico 100% natural e todas as argamassas foram desenvolvidas para acompanhar essa proposta de valor. Temos também sistemas com um ótimo comportamento ao fogo, que é uma preocupação que nós temos vindo a reparar que tem vindo também a crescer, porque no passado houve más experiências, dependendo do tipo de isolamento térmico, também há diferentes tipos de comportamentos ao fogo e houve situações que alertaram também o consumidor final para esta questão e nós temos
soluções para dar resposta a isso. Desenvolvemos especificamente, só para dar um último exemplo, um sistema também que permite acabamento cerâmico em ETICS, que não é comum. Nós fizemos um estudo específico nesse sentido, por isso nós procuramos tocar todos os players, por assim dizer, dar resposta a todos eles, conseguir acompanhar as necessidades. Eu acho que é isso que acaba por fazer a diferença e que nos coloca como líderes do mercado. Nós procuramos sempre mais e melhor, e eu acho que isso faz diferença. Acho não, está comprovado. José, o facto da consciencialização ambiental estar a aumentar, bem como a preocupação com a poupança energética, pode levar a que o cliente final queira ter um papel mais ativo no controle da obra. Em que é que isto pode contribuir para uma mudança? Definitivamente. Eu acho que hoje o consumidor final, a todos os níveis, tem acesso a imensa quantidade de informação. Não só no referente ao ethics, em qualquer coisa. E isto faz que o consumidor final entenda muito melhor o que deseja e o que necessita. Isto junto com o facto de que os consumidores estão a ter muita maior consciência em quanto ao tema de sustentabilidade, acho que vai criar uma ligação muito mais direita entre o consumidor final e o fornecedor de soluções éticas, porque o consumidor final vai querer ter um assessoramento, vai querer ter um acompanhamento que assegure não só a qualidade do sistema, sino também a sustentabilidade do mesmo. E, portanto, acho que essa ligação direita vai ser algo que vamos a ver nos próximos anos acrescentar-se muito. Muito obrigada, José. Obrigada também à Carolina e ao Nuno. Chegamos assim ao fim da nossa conversa sobre as mais-valias da instalação de sistema ETICS em qualquer edifício. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.